Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. É muito bom poder voltar e poder compartilhar um pouco sobre o Evangelho. Eu pretendo nessa manhã trazer, a partir de uma reflexão bíblica, de uma meditação bíblica, vou trazer algumas histórias, um pouco do que a gente viveu ali no Rio Grande do Sul também, mas eu quero deixar aqui algumas oportunidades que a gente tem de fazer esse trabalho onde a gente está, o nosso dia a dia, onde Deus nos colocou. Essa missão é para todos nós. Todos nós fomos chamados para a pregação do Evangelho, todos nós fomos comissionados para levar a mensagem de Cristo. Então, nesse mês, no primeiro encontro, o Lucas pregou sobre a nossa missão, uma abordagem bíblica a respeito da missão. E no último domingo, a missão ontem e hoje, que foi com o professor Público, a gente teve a oportunidade também de aprender muito mais a respeito da história de missões. E no dia de hoje, missão na prática, abordagem bíblica, prática do dia a dia em missões. Então, o que a gente vai ver aqui é exatamente como nós podemos ser participantes disso de uma forma intencional. Quando a gente chegou e aqui eu quero fazer uma introdução rápida falando sobre o Rio Grande do Sul, uma das coisas que me destacou, me chamou muito a atenção, eu lembro de um casal, a gente encontrou várias pessoas, todos os dias tinha pessoas, a gente foi logo no começo, no dia 5 de maio, quando começou toda aquela situação, e a gente saiu, eu, minha esposa e as crianças, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer lá. A gente não sabia quem a gente ia encontrar, a gente não sabia o que a gente iria fazer, a gente não tinha dinheiro para chegar lá, inclusive, mas no caminho Deus foi fazendo tudo isso. Desde o dinheiro para o combustível, porque Rio Grande do Sul é longe para caramba. Desde o combustível, e quando a gente chegou lá, Deus foi direcionando as pessoas com quem a gente deveria, a gente não sabia exatamente onde a gente ia dormir. Na verdade, a gente passou 10 dias dentro de uma barraca, mas isso foi uma opção nossa, porque a gente gosta de acampar. Mas a gente não sabia as pessoas que a gente ia encontrar. E Deus ele fez uma grande obra, não por conta da gente, mas porque Ele já possuía essa grande obra. Ele nos usou apenas como ferramentas para isso. E a grande questão é que Deus tem uma grande obra também e quer usar cada um de nós como ferramentas para isso, não somente no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar onde a gente estiver. E uma das coisas que me anima muito especialmente além do que tudo que a gente fez de limpeza de casa, de ajudar pessoas que tinham sido resgatadas, que tinham saído de suas casas por meio de barco, helicóptero, seja o que for, o principal objetivo era saber que essas pessoas elas tinham uma esperança maior do que ter uma casa nova, ou do que ter uma casa reconstruída, ou do que ter sua casa limpa, que era a esperança de Jesus Cristo. Sabe? E um dos casais que me marcou bastante foi um casal de idoso que tinha planejado tirar sua própria vida. Eles planejaram tirar sua própria vida. Ela falou que por muitas vezes já teve vontade de fazer isso. E para pessoas que não têm esperança, isso, com uma catástrofe dessa, é um pulo, sabe? E nesse mesmo dia, teve uma equipe nossa que chegou lá, estacionou o carro na frente da casa e ofereceu limpeza da casa para aquela família. E eram 2 idosos já. E aqueles 2 idosos receberam com alegria. A gente marcou o dia de ida, a Tati estava lá comigo nessa última vez, a gente foi 2 vezes para lá. E depois de limpar toda aquela casa, no final, teve um tempo de oração, teve um tempo de pregação do Evangelho, e aquele casal se rendeu a Jesus. E aquela mulher, naquele mesmo dia, à noite, ela chegou e falou: esse é o dia mais feliz da minha vida. Então, para uma pessoa que amanhecia o dia pensando em tirar a própria vida, ela encerra aquele dia dizendo que é o dia mais feliz. E, meus irmãos, eu vou ler um texto de Romanos que já foi lido e que já foi pregado, mas Deus ele quer falar conosco sobre a sua palavra. A gente vê que o Evangelho é exatamente esse poder de Deus para a salvação dessas pessoas. Não existe um coração com falta de esperança, não existe um coração tão cheio de ódio que o Evangelho ele não pode vencer, e ele pode. Sabe, o que a gente experimentou nesses dias é saber que mais do que qualquer desastre que pode acontecer, qualquer catástrofe que pode acontecer, a pior coisa que pode acontecer a essas pessoas é uma eternidade sem Cristo. É viver o resto das suas vidas sem Cristo. Não é ter uma casa que talvez ela não possa recuperar, mas
viver a eternidade sem Jesus Cristo. E a gente pode fazer diferença na vida dessas pessoas. E isso acontece com pessoas que estão no nosso dia a dia, ao nosso lado, no nosso trabalho. Eu quero ler Romanos, se você puder abrir a sua Bíblia. Capítulo 1. A gente vai ler Romanos capítulo 1. A partir do versículo 14. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 14. O texto nos diz o seguinte, eu vou ler na NVI. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Até aí. Eu vou compartilhar alguns aspectos desse texto e direcionar para a nossa missão do dia a dia. Óbvio, se você não lembra da pregação, o Cris pregou esse texto, então se você voltar ali no nosso canal, você vai conseguir encontrar coisas com certeza muito mais profundas a respeito disso. Mas o texto ele começa dizendo, Paulo, ele começa falando que sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Existe uma ilustração do John Stott que eu gosto bastante a respeito exatamente dessa frase, sou devedor, que ele fala o seguinte, ele pega o exemplo de uma pessoa, imagina que o Cris me manda um dinheiro para que eu entregue para o Vinícius. O Cris fala, está aqui R$100 para você entregar para o Vinícius. Se eu não entregar esse dinheiro para o Vinícius, eu estou devendo o Vinícius, porque eu recebi esse valor exatamente para fazer isso. E o John Stott ele traz exatamente essa perspectiva a respeito do Evangelho. Sou devedor a essas pessoas, ele está dizendo exatamente que nós recebemos esse Evangelho para entregar a outras pessoas e nós devemos fazer isso. E nós somos devedores dessas pessoas, por isso nós precisamos pregar. Temos uma dívida com essas pessoas que não foram alcançadas, que não ouviram o Evangelho, exatamente para que elas possam ouvir o Evangelho, porque na verdade, meus irmãos, a gente cantou, inclusive, foi na ministração, eu lembro do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós, e a Bíblia nos diz, vos exortasse, rogamos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Nós recebemos essa missão de Deus para pregar a essas pessoas. Nós temos exatamente essa mensagem do Evangelho, que é a mensagem mais rica, e nós não podemos guardar para a gente. Então, Paulo ele se sente devedor dessas pessoas exatamente porque ele sabe que essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. E aí, logo na sequência, ele começa a dizer, não me envergonho do Evangelho, e óbvio que havia uma possibilidade
de pessoas se envergonharem, assim como nos dias de hoje. E na pregação do Cristo você pode ouvir bastante sobre isso, mas naquele tempo as pessoas enfrentavam muitas afrontas também por causa do Evangelho. Eram ridicularizadas por causa do Evangelho. E de forma diferente hoje acontece muito com a gente também. Muitas vezes a gente, por ser cristão, pode não ser bem recebido em algum lugar. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar do Evangelho porque a gente pensa o que as pessoas vão achar de mim, que sou um homem culto, que sou um empresário, que sou isso ou que sou aquilo, e pregando o Evangelho. E às vezes a gente se envergonha exatamente de coisas tão simples, de chegar e abrir a boca e falar para uma pessoa de uma maneira clara. Não existe um mistério, o único mistério é exatamente o poder de Deus na salvação dessas pessoas. O que a gente precisa é crer nesse poder e abrir a nossa boca para falar. E quando eu trabalhando esses últimos 10 anos com a igreja perseguida, eu vejo exatamente pessoas que abrem a boca para pregar o Evangelho, correndo risco de vida, enquanto muitas vezes nós não abrimos a nossa boca por conta da vergonha ou do medo de como as pessoas vão nos enxergar. E meus irmãos, isso acontece todos os dias pessoas são mortas por causa do Evangelho. Todos os dias pessoas são sequestradas por causa do Evangelho. Crianças vivem longe dos seus pais, os pais vivem longe das suas famílias, e eu não estou falando aqui para colocar um peso na nossa consciência, mas para entender que nós temos um privilégio muito grande, e a gente chegar e dizer, eu não vou falar porque tem medo do que a pessoa vai pensar de mim, porque talvez não seja o ambiente, porque eu tenho vergonha de como as pessoas vão me ver. E meus irmãos, o Evangelho é exatamente para ser pregado. Se Cristo viveu e sofreu tudo por nós, por que nós deveríamos nos envergonhar de pregar esse Evangelho? Sabe? E eu não estou falando aqui para você dizer agora, vou chegar no metrô, entrar no ônibus e começar a pregar para todo mundo, mas para pessoas do seu dia a dia, do que está no seu lado. Sabe? Pessoas que você pode alcançar, que você tem acesso contínuo e que você pode ser ferramenta de Deus para alcançar essa pessoa. Porque exatamente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho não vem acompanhado com o poder, ele é o próprio poder. Sabe? E quando a gente vê, por exemplo, a história de Saulo, aquele coração cheio de ódio, perseguindo a igreja de Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 9, Saulo ele não tinha pretensão, ele não tinha um interesse no Evangelho, ele não tinha um interesse naquelas pessoas, pelo contrário, ele estava ali para perseguir a igreja de Cristo, para colocar preso, levar para Jerusalém, mas no caminho Jesus Cristo vem e se revela a ele. Então não existe um ódio que seja tão grande que o Evangelho não pode vencer. Não existe um conhecimento do mundo filósofo, um conhecimento de todas as coisas, que o Evangelho não seja superior. Não ache que uma pessoa é inteligente demais para ouvir a verdade simples do Evangelho. Ou que ela não tem conhecimento suficiente para ouvir a verdade do Evangelho e ser alcançada, porque não depende de mim, de você, depende exatamente do poder de Deus atuando. E o Evangelho é exatamente esse poder. Às vezes a gente olha para uma pessoa e talvez ela não vai ouvir. Ou a gente imagina como vai ser difícil chegar naquela pessoa e falar de Jesus. Sabe, com tantas ideologias que a gente tem, você fica pensando, por onde é que eu começo? Se eu falar isso, ela vai se ofender. Se eu falar aquilo, vai se ofender. Se eu falar aquilo, eu vou ser excluído. Que seja. É claro que você vai falar a verdade em amor, mas sempre a verdade. E não vai deixar de falar a verdade, não vai abrir a mão da verdade. E a cada dia que passa, as pessoas elas estão se preparando cada vez mais, é natural do homem. E a gente tem que esperar isso, ter um coração contrário à verdade bíblica, contrário ao Evangelho. Sabe, os homens sem Deus são guiados pelo mundo que é contrário ao Evangelho, isso é fato. A gente trabalhando em situações por exemplo, de países de maioria muçulmana, você pode imaginar que é muito mais difícil um muçulmano chegar e ouvir, e ter disposição para ouvir o Evangelho. Sabe, porque ele já tem toda a sua religião, ele já leu o Alcorão desde cedo, ele conhece muito mais do seu livro do que a gente conhece da Bíblia. Ele vive em um contexto onde toda a cultura é aquilo, as suas leis são baseadas no seu livro sagrado. O dia a dia, as crianças desde cedo aprendem o Alcorão e recitam e memorizam,
e tem um zelo maior do que eu e você. E o seu mundo gira em torno daquilo, do Alcorão, da sua religião, da sua cultura. E aí você pode imaginar, como é que eu vou chegar numa pessoa como essa? Ela não vai querer me ouvir. E é muito comum isso acontecer mesmo. Eu ouvi uma vez de um ex-muçulmano, ele era muçulmano, foi alcançado por Cristo, e ele escreveu um livro, se não me engano, o título é Como Evangelizar Muçulmanos. E uma das coisas que ele fala, hoje como cristão, e que isso é verdade, e é um ex-muçulmano falando, ele diz, se nós cristãos acreditássemos mais na mensagem que nós pregamos, nós pregaríamos e muitas outras pessoas seriam salvas, muitos muçulmanos seriam alcançados pelo Evangelho. E não somente muçulmano, o livro é exatamente nesse contexto, mas aqui a gente aplica em todos os contextos. A gente às vezes subestima o poder do Evangelho. Na consciência a gente sabe que é o poder para salvar. Na consciência a gente diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas a gente não está disposto a realmente trazer isso para o nosso coração e colocar isso em prática. Se vale mais que o mundo inteiro, por que a gente não se doa mais por isso? Se é tão importante, por que a gente não se empenha mais? E aqui, meus irmãos, pela graça de Deus, não é algo que eu poderia dizer de salvação. A gente não é salvo por quantas almas a gente ganhou, por quanto a gente pregou o Evangelho, é salvo pela graça de Cristo. Mas como salvos por essa graça, o mínimo que a gente pode fazer é exatamente retribuir a Ele, não da mesma forma, a gente não pode, mas a nossa vida e a nossa dedicação, o nosso zelo ao Senhor, em favor de outras pessoas, com o objetivo de que Ele seja glorificado, com o objetivo de que o seu nome seja conhecido. Então, quando você pensar, talvez nos argumentos de qualquer linha filosófica dos dias atuais, e que aquela pessoa o que ela pode rebater com o seu conhecimento, com qualquer linha ideológica, lembre-se o seguinte: o Evangelho é superior a tudo isso. O Evangelho é muito mais. O Evangelho ele não disputa com absolutamente nada, sabe? Não dá para você colocar na mesma categoria, porque é exatamente a revelação do poder de Deus para a salvação. Isso não se explica, sabe? Não existe nada compatível. Então, nós precisamos nos lembrar desse poder, que não existe um coração tão revoltado contra o Evangelho que não pode ser vencido por esse Evangelho. Não existe um coração tão perverso que você pode imaginar, e talvez você tenha ouvido, que esse nem Jesus Cristo resolve. Resolveu a mim, resolveu a você. Resolveu pessoas que cometeram atrocidades. Resolve todos os dias nas regiões mais difíceis do mundo, onde pessoas amanhecem com o coração cheio de ódio, pegam em suas armas e desejam de uma maneira sedenta matar cristãos, assassinar cristãos. Essas pessoas também são alcançadas pelo Evangelho. Mas elas só são alcançadas porque o Evangelho é pregado. E custa muito. A gente vai falar sobre o custo já já. E eu lembro que durante esses dias no Rio Grande do Sul, muita gente tinha casa que tinha cerca de 30 centímetros de lama. Lama assim, que você não consegue limpar num dia. E era algo terrível. Então você entra numa casa, você sente um cheiro terrível, cheiro de animais, às vezes até gente, dependendo do local, com lama, e não é lama de barro e água, é lama que veio arrastada de todo tipo de imundície, que subiu o nível dos rios, esgoto, e fica ali, sabe? E aí eu fiquei lembrando o seguinte, que a cada enxadada, sabe, que você dá e vai tirando aquela lama, aquelas pessoas também, e eu pensei exatamente nesse casal que tinha pensado em tirar sua vida, que a casa deles recebeu esse apoio e foi limpa também. E eu fiquei pensando como Deus, enquanto as pessoas estavam tirando a lama da casa daquelas pessoas, Deus ele estava tirando a lama da alma daquelas pessoas e tirando aquele peso, sabe, do pecado, limpando a casa física. Enquanto a gente fazia isso, Deus limpava aquela casa espiritual. E Deus age dessa forma, sabe? E, meus irmãos,
às vezes a gente acha que precisa de uma coisa extraordinária. Existe algo extraordinário que é o Evangelho, mas existe uma coisa muito simples, ordinária e cotidiana, que é a nossa obediência ao Senhor. Sabe? Simplesmente a nossa obediência ao Senhor. E aqui nesse texto, além dessa motivação de Paulo de ser devedor, de saber que esse Evangelho é o poder de Deus, isso nos ensina, ele traz as duas revelações, a revelação da justiça de Deus, de como ela é revelada, e a revelação da ira de Deus. Você lê comigo no versículo 17, diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Versículo 17. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí no versículo 18 ele diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Então a gente tem a revelação da justiça de Deus e a revelação da ira de Deus. A justiça de Deus é revelada onde? No Evangelho. E dos céus é revelada a ira de Deus. E meus irmãos, esse poder de Deus transformador é exatamente onde o Evangelho é revelado, essa justiça, que é uma justiça que nos alcançou a mim e a você. Sabe, declarar homens injustos, agora justo pela justiça do Filho, pela justiça do Cristo. Sabe, ele imputa a justiça de Cristo em nós. E essa justiça, ela possibilita um pecador, sem condição nenhuma de salvação, ser salvo. E essa é a boa nova. Essa é a boa nova do Evangelho, meus irmãos, que precisa ser pregada. É exatamente nessa justiça que ela é revelada, mas nós, além de viver essa justiça, a gente precisa alcançar outras pessoas com ela. Há uma frase que diz que o Evangelho só é boa nova se ela chegar a tempo. Sabe? E tem muita gente que precisa do Evangelho. Não acho que é só onde povos ainda não foram alcançados. Assim, porque há uma grande concentração de pessoas que nunca ouviram o Evangelho nenhuma vez, e há um mínimo de recurso e esforço sendo utilizado para esses lugares. Mas esse Evangelho também é esse poder e essa justiça para salvar aqui e agora. Aquela pessoa que talvez não seja, como a gente imagina, né, o alvo principal de missões, pessoas pobres, pessoas que não têm conhecimento. Não. Ele quer que todos os homens conheçam. Ele quer que todos os homens conheçam. E a gente tem isso em nossas mãos. E a gente vê que essa ira de Deus é exatamente o que o texto diz. Portanto, versículo 18. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça daqueles que suprimem a verdade pela injustiça, ou seja, daqueles que eles reconhecem, eles sabem que existe uma verdade, mas eles suprimem, né? Imagina pegar uma bola, colocar numa piscina, aquela bola de ar, ela quer subir e você está empurrando aquela bola para baixo. A Bíblia está dizendo que aqueles que reprimem ou rejeitam, eles estão rejeitando essa verdade. E como é que eles fazem isso? Versículo 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Essas pessoas receberam essa revelação, suprimiram, ignoraram, não conheceram, e é impossível, não conheceram. E aí ele continua dizendo, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram igual como Deus, nem lhe deram graça. Isso aqui é muito forte para a gente, porque tudo que Paulo está falando e tudo que a gente viu, o Lucas falou isso muito bem na primeira pregação, o objetivo principal da missão é a glória de Deus. E Paulo está dizendo que esses homens ouviram, não glorificaram, não renderam graças a Deus, tendo conhecido a Deus, não glorificaram. A Bíblia está dizendo que tendo conhecido a Deus, seu caráter foi revelado, mas eles não deram glória, eles não glorificaram a Deus. O nosso trabalho é exatamente conduzir pessoas, alcançar pessoas para que elas glorifiquem a Deus, para que nações glorifiquem a Deus, para que pessoas ao nosso redor e nossos vizinhos glorifiquem a Deus. Esse é o nosso trabalho, sabe? Não é um esforço em nós mesmos, não é para encher esse lugar aqui. Não é absolutamente para nenhuma outra razão final, senão a glória do próprio Deus.
E quando a gente pensa na missão, a gente vê exatamente que a missão do começo ao fim, nós somos chamados por Deus para alcançar pessoas que Deus já escolheu, que Deus já está trabalhando na vida daquelas pessoas, pela mensagem que Deus nos deu, essa é a mensagem que deve ser pregada, para que pessoas rendam glória a Deus. A missão do começo ao fim é exatamente o próprio Deus. Por mais que a gente tenha vários projetos, nomes, iniciativas, igreja, é por conta dele. Isso deve ser encorajador para mim e para você, porque não é por nós e não é pelo nosso esforço. É exatamente por Deus e é exatamente por ele. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de trazer algumas... Eu vou falar de desafios, mas são oportunidades que a gente tem. E eu queria que você guardasse cada um deles, para que a gente coloque em prática. Não vou dizer para você chegar e pregar o evangelho no meio do metrô, embora você possa fazer isso. Mas tem coisas simples que fazem toda a diferença. Então, as oportunidades que eu vou trazer aqui, eu quero que você ouça como desafio para a sua vida também. E a primeira delas é o seguinte: ofereça orações. Orações. Quando a gente chegou ali no Rio Grande do Sul, obviamente, a gente está numa situação de vulnerabilidade. Eles precisam de alimento, precisam de roupa, mas não quer dizer que só por conta disso você também não vai oferecer o evangelho, a oração, a verdade de Cristo. Isso a gente precisa aproveitar. Inclusive, quando... Vocês lembram 2 anos e meio, 3 anos atrás, quando o aeroporto do Afeganistão ficou cheio de gente, o Talibã tomou conta do país e centenas de pessoas tentaram fugir. E saiu algumas fotos, inclusive, de pessoas penduradas nos aviões, vídeos, sabe, o aeroporto cheio. E, meus irmãos, aquilo ali foi exatamente o Talibã dominando um país que já era muçulmano. E aquelas milhares de pessoas fugindo, a maioria daquelas pessoas eram muçulmanas. Elas estavam fugindo do extremismo da sua própria religião. E durante essa fuga, fugia muçulmano e cristão, todos querendo salvar sua própria vida. E durante esse período de necessidade, essas pessoas, centenas de muçulmanos, tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho durante a sua fuga. Então, imagina um cristão e um muçulmano fugindo, querendo se salvar. Lembra de Atos capítulo 8, quando os apóstolos, ali os discípulos, foram dispersos, foram perseguidos, eles fugiram e pregavam o evangelho. Exatamente isso acontecia. E acontece nos dias de hoje. Eu lembro que exatamente há 10 anos, eu estive no Oriente Médio quando o Estado Islâmico invadiu Iraque e Síria, tomou conta daqueles 2 países. E o que a gente foi no final de 2014 foi exatamente receber as pessoas que estavam fugindo do Iraque e Síria. E a maioria daquelas pessoas eram muçulmanas, fugindo do extremismo da sua própria religião. E essas pessoas, ao chegarem lá, elas eram recebidas pela igreja, o evangelho era pregado. Seria muito mais difícil você sair, por exemplo, ir para o Afeganistão e pregar o evangelho para um afegão. Isso não ia durar muito tempo. Mas no meio desse caos, os afegãos fugindo, eles recebem o evangelho. O que eu quero dizer com isso é que no meio do caos, Deus tem um grande propósito de salvação também. E, na verdade, ele tem um propósito de salvação no meio de tudo. Do caos, a situação fica mais evidente, porque um caos chama a atenção, mas ele tem um propósito na nossa doença, na nossa fraqueza, na nossa alegria, nos propósitos da nossa vida, na nossa profissão, em absolutamente tudo. E a gente não deve dizer que essa circunstância a gente não deve render glória para Deus. Eu vou falar sobre isso já já. Mas lá no Rio Grande do Sul, a gente chegava e oferecia oração e as pessoas recebiam. Eu acho que talvez, de todas as pessoas que eu ofereci orar, posso orar por você? É uma pergunta muito simples. Eu não lembro de alguém ter dito não. E pode ser que alguém diga, e está tudo bem, gente. Ela não é forçada, e você vai dizer, Deus abençoe, você ora por aquela pessoa. Mas o que eu queria propor aqui para você é, quando você ouvir, ver um amigo, seja no momento de alegria, de tristeza, a tristeza é muito mais comum, a pessoa te chama para conversar e compartilha, usa aquele momento para aproximar aquela pessoa de Deus. Ela vai te compartilhar uma dificuldade. Troque o vou orar por você para vamos orar juntos. Sabe, porque você fala, vou orar e talvez você ore, mas muitas vezes a gente esquece. Mas quando você convida aquela pessoa, vamos orar, e na maioria dos casos a pessoa vai dizer sim, você aproxima aquela pessoa de Deus, você invoca a Deus naquele momento, e aquela pessoa participa da invocação ao Senhor. E se você faz uma oração bíblica, você prega enquanto ora também.
E a gente tem uma oportunidade em algo tão simples de aproximar pessoas de Deus. Só que às vezes a gente passa despercebido, nossa, que situação difícil, e às vezes a gente é até usado para o contrário, para trazer menos esperança ainda para aquelas pessoas ou para criticar. Use esse momento para glorificar a Deus, para aproximar pessoas de Deus. E mude o vou orar por você para vamos orar junto. Então a primeira coisa, ofereça orações. Ofereça orações. Talvez alguém já tenha pregado para aquela pessoa, mas talvez ninguém tenha chegado para ouvir os seus problemas e convidado para orar. Sabe? E a missão de Deus, meus irmãos, ela se faz de uma vida inteira. Ela não se faz somente daquele momento. A missão de Deus na vida de uma pessoa, ela não se constitui somente quando alguém chega e prega. Talvez há 10 anos alguém já pregou a primeira vez e depois ela te encontra, você convida para orar, e daqui a 30, 40 anos, tudo isso que foi construído ao longo da vida daquela pessoa, Deus usa para transformar aquela pessoa e para alcançar aquela pessoa. Não pense no êxito dessa missão, porque pertence a Deus, é o poder dele. Não pense somente eu vou fazer, mas é claro que você vai ter um interesse, é intencional desejar que ela seja salva. Mas isso não compete a nós, isso não está nas nossas mãos. A primeira é ofereça orações, a segunda é convide um não crente para vir à fonte de Sicar. Pode ser para uma outra igreja. E às vezes a gente pensa, mas é tão simples, é tão simples. Deus se revela no meio do culto, Deus se revela no meio da igreja. Todos nós podemos se conhecer. Eu sei que o meu caso é mais difícil, eu quase não venho, imagina trazer outros. Mas a gente conhece não cristãos. Eu trabalho com missão direto, 24 horas, um desafio que eu tenho é exatamente isso. Como é que eu posso alcançar pessoas? Porque quem eu lido é gente que está sendo perseguida ou gente que está apoiando cristão perseguido. E como é que eu lido, né, com a obra da evangelização, a parte disso? Então, convide. Eu já convidei vários, alguns não vieram, outros já vieram, sabe? E você pode convidar, não precisa forçar a nada, convide. Às vezes a gente tem medo, a pessoa vai dizer não. O que ela vai achar de mim? Estou convidando para ir para a igreja. Exatamente, é isso. Fala o seguinte, eu quero te convidar para ir para a igreja. Chega para uma pessoa hoje e fala, o que você vai fazer domingo que vem de manhã? Não fala ainda o que você quer fazer, senão ela vai dar uma desculpa. Tá? O que você vai fazer no próximo domingo de manhã? Eu tenho um convite para você. E aí ela vai dizer, não tenho nada. Convide. Pode ser que ela arrume uma desculpa. Mas, gente, não vai custar absolutamente nada. E Deus, ele está caçando essas pessoas, ele está trabalhando na vida de centenas de milhões, de bilhões de pessoas ao longo da vida delas. E a gente pode ser uma ferramenta tão fácil de ser usada. A gente precisa ter essa iniciativa. Não pense o que ela vai pensar sobre isso. Não pense ela tem muito compromisso. Pode ter, pode não vir. Mas convide uma, convide outra, vai convidando. E aqui o evangelho é pregado. Essas pessoas são abençoadas quando estão em nosso meio. Sabe? E Deus, ele vai falando, pode ser que no final do culto ela não chegue para você, ou para o Cris, ou para qualquer um de nós, e nossa, como eu senti, mas isso vai fazer parte da vida dela. E é possível, a gente ora por isso, para que em algum momento, né, isso gere uma conversão ali. Eu me converti exatamente com um convite desse, num galpão. Em frente à minha casa, tinha um galpão onde o pessoal criava galinha no fundo desse galpão, e eu morava na frente, toda quarta-feira tinha um culto, violão, voz desafinada, e eu tinha 10 anos, e aí eu ouvia muito aqueles louvores lá. Eu não vou falar de que igreja era. E eu ouvia os louvores, eu simpatizava. Quando eu era criança, inclusive, na sexta-feira, eu tinha lá meus 7, 8 anos, na sexta-feira eu estudava, o primeiro horário da escola, não, o segundo horário da sexta-feira era um culto. A gente atravessava a rua, entrava numa igreja presbiteriana e participava de um culto, cantava e tal. Então, existia isso que naturalmente Deus foi ministrando ao meu coração, a alegria de estar ali. Eu não fazia ideia de muita coisa, mas para mim, o fato de estar numa igreja já não era um problema, por exemplo. E eram músicas boas para criança, alegria, e a gente preferia estar lá do que estar tendo aula.
Então, era bom, toda sexta-feira todo mundo gostava de ir para a igreja. Às vezes era porque não gostava da aula. Mas Deus estava fazendo algo ali. E no decorrer da minha vida, quando chegou com uns 10 anos, a pessoa convidou meu pai e a minha mãe. E, gente, não tem mistério. O negócio é o seguinte, eu quero te convidar para quarta-feira que vem participar com a gente. E aí meus pais disseram, beleza, vamos lá. Sabe? E Deus, ele está trabalhando nisso. E aí o que eu fiz? Eu me programei para me converter. Eu falei, na próxima quarta-feira eu vou me converter, eu decorei um versículo, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus que creem no seu nome. Deus já estava trabalhando, mas uma pessoa fez um convite e eu falei, eu vou me converter. Deus já estava trabalhando nesse coração, obviamente. E quando eu cheguei lá, meus irmãos, com 10 anos, eu me tremendo todo, recitei o versículo, me acabei de chorar. E Deus transformou a minha vida. E eu não estou dizendo que foi exatamente naquele momento, mas aquilo foi um marco. E ele já vinha transformado ao longo do tempo. Mas o convite daquele homem foi uma ferramenta de Deus. O seu convite pode ser uma ferramenta de Deus para que pessoas sejam alcançadas. Talvez não logo no domingo que ele vier. Talvez no final da vida dela, sabe? Então não pense que é algo inútil, é algo muito útil. Faz toda a diferença. Sabe, às vezes as pessoas oram pelas outras, e a oração foi o que eu disse agora há pouco. Mas às vezes ela não convida para ir para a igreja. E às vezes a pessoa só precisa de um convite. Só precisa de um convite. Ela até quer, mas, ela talvez tenha vergonha de chegar sozinha. E você não é o que pode ter vergonha de convidar. Eu até entendo ela ter vergonha de chegar sozinha num lugar onde ninguém conhece. Sabe? Mas eu não entendo o fato de eu e você ter vergonha de chamar alguém para ir para a igreja. Eu sei que às vezes a gente está tão ocupado com tudo, a gente tem trabalho e todos nós temos muito compromisso, mas não vai demorar muito você pegar o WhatsApp e mandar, ou de ligar para essa pessoa, não vai custar absurdo da sua vida. O terceiro ponto, a terceira oportunidade que a gente tem, você pode oferecer um devocional, um livro cristão para uma pessoa, sabe? E eu lembro, eu tinha um cabeleireiro, cortava meu cabelo, era perto de casa, e sempre que eu ia, eu conversava com aquela pessoa e falava do evangelho, descobri que ele gostava de música e tudo mais, e aí eu presenteei ele com um livro que falava sobre música e que falava sobre Cristo. Sabe, você pode pensar, é algo muito simples, realmente é algo muito simples, e Deus está agindo em tudo isso. Sabe, o meu professor de jiu-jitsu, que eu convido para vir para cá, ou para qualquer outra igreja que talvez possa ter mais o perfil dele, ele nunca foi. Mas eu estou convidando, eu já dei livro para ele, eu já orei por ele. E uma coisa interessante, que eu vou adiantar um outro ponto, é o seguinte, a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus traz na nossa mão. Sabe, eu lembro o que aconteceu uma vez, eles colocaram lá no grupo do jiu-jitsu, tem uma criança precisando de doação de sangue. Eu vi aquele negócio. Na maioria das vezes, gente, às vezes a gente até compartilha, mas a gente pergunta, será que eu posso fazer algo? E a gente pode fazer muita coisa, não só com relação à doação de sangue, mas em muitas coisas. A gente pode se dispor a ajudar as pessoas, e isso pode transformar a vida daquelas pessoas. Eu falei, eu vou lá, fui no hospital, doei sangue, e eu descobri que o menino estava internado naquele hospital. Eu falei, posso ver ele? E aí o pessoal, poxa, a pessoa doou sangue, óbvio que a gente vai... E aí eu fui ver ele, quando cheguei lá, era o Iago. Acho que alguns de vocês lembram que a gente compartilhava no grupo. E eu fui visitar o Iago e ele não conseguia nem falar, gente. Estava amarelo, adolescente e tal, com muita dificuldade, a ponto de morrer. E eu orei com ele. Orei pela pessoa que estava do lado, só tinha um pano assim, e aquela pessoa também recebeu a oração. Eu orei pela avó dele, e depois voltei, eu dei um livro para ele, um devocional para ela, sabe? E às vezes, nossa, que grande coisa. Óbvio que é algo muito bom, mas é algo que é simples para mim e para você. Vai dar trabalho, porque quando eu ia visitar ele, eu tinha que conciliar o meu trabalho, as crianças, a família, um monte de coisa. Eu vou sair, vou para Santo André e vou visitar ele. E hoje ele tem desejo, em algum momento eu vou conseguir trazer, de conhecer a igreja. Ele quer vir aqui, sabe? E você pode pensar que é algo extraordinário, é
É o simples, Deus fazendo o extraordinário. No comum, no dia a dia. É claro que muitos de nós podemos ir lá para os locais menos alcançados. E eu desejo que isso aconteça. Mas aqui, meus irmãos, a gente pode fazer tanta coisa e ser ferramenta de uma forma tão fácil nas mãos do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente viu com relação a isso, orar pelas pessoas, convidar pessoas para vir à fonte de Sicar. Pode ser outra igreja, se ela estiver mais perto, não tem problema. Uma quarta, e aí tem também entregar um livro, um devocional, não vai custar muito. Imagina um devocional, a pessoa lendo todos os dias. Gente, isso é uma riqueza, Deus falando àquela pessoa, sabe? É uma coisa simples, um livro que seja de interesse. Uma quarta oportunidade aqui, depois a gente, se você quiser, a gente pode rever todas elas, só mencionar. Tenha Bíblias com você. Tenha a Bíblia no seu carro. Eu não tenho carro. Na sua mochila. Sabe? Não dá desculpa. Pega uma Bíblia pequena, guarda 2, 3 Bíblias e ore. Deus, me dê a oportunidade de entregar a pessoas a tua palavra. Gente, você lembra que Deus ele fala por meio de Isaías, a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a designei. A voz do Senhor alcançando pessoas. A Bíblia é exatamente isso. Eu fui Gideão. Você sabe aquele Novo Testamento? Novo Testamento dos Gideões Internacionais? Então, há 16 anos eu me envolvi com esse ministério de distribuir Bíblias, Novo Testamento, daqueles azuis, e tem várias cores, em hospitais, hotéis, motéis, prisões, área militar, escola. E o trabalho que a gente fazia era simplesmente pedir a oportunidade, as pessoas permitiam que a gente entrasse e a gente distribuía as Bíblias, os Novos Testamentos, em todos esses lugares. Sabe? E olha, na prisão, meus irmãos, era onde Deus mais se manifestava. Você fica pensando, mas que coisa mais curiosa, né? Existe um livro, eu não tenho hoje esse livro, mas um livro dos Gideões, que são testemunhos de pessoas que se converteram por meio de um Novo Testamento. Meus irmãos, cada testemunho é um negócio incrível. Então eu tenho no meu carro Bíblias, eu tenho em casa o Novo Testamento. Compre umas 3 Bíblias pequenas para você andar com você e Deus vai te direcionar. Ore ao Senhor, me direciona a quem entregar. Gente, esse é um material precioso que a gente tem acesso e que a gente pode espalhar por aí, sabe? E Deus ele vai preparar. Eu quero contar aqui alguns testemunhos rápido de como isso já aconteceu. Eu conheci um cara, e esse testemunho é um tipo que se repete muitas vezes. Eu conheci um cara que fumava maconha na folha do Novo Testamento. Porque ela é adequada para esse trabalho. Assim, a espessura. Então, o que eu lembro de entregar as pessoas, e a gente até ficava, será que eu entrego ou não? Porque a gente sabia que ele ia fazer isso. E aí eu conheci um cara que ele recebeu, mas ele tinha um propósito, ler a página antes de fumar ela. Então ele botava os ingredientes ali, enrolava, só que antes de fazer isso ele tinha que ler, e ele fazia, e ele lia e depois fumava, lia e depois fumava, lia e depois fumava. Eu conheci essa pessoa. E, gente, testemunhos como esse é um tipo de testemunho que tem vários, tá? E ele ia para debaixo de uma bananeira, de um pé de banana, enrolava e fumava. Depois de um tempo, ele estava indo para debaixo do pé da bananeira somente para ler. Ele não mais fumava. E, gente, eu não sei exatamente qual foi o momento, qual foi o texto. Talvez eu consiga pedir para ele. Eu ainda conheço ele até hoje, é um senhor. Chegou um determinado texto. Deus atuou com esse poder e transformou aquela vida daquela pessoa e ela se rendeu ao Evangelho. Sabe, aí você pode pensar, mas é a Bíblia, é o Evangelho. A gente só precisa crer e fazer o negócio, sabe? Ser usado e Deus faz. Vou te contar um outro testemunho de um soldado da Angola. Esse cara, ele desde os 9 anos, ele já combatia. Ele usava armas russas, teve muita influência dessa parte. Com 15 anos, ele já era um atirador profissional e executava pessoas. Dos 16 anos, quando ele completou 16, ele se tornou um oficial daquele exército.
Isso acontece até hoje em muitos lugares, pessoas menores, crianças, na Colômbia, lá no mundo, no Brasil, tá? Mexendo com arma. Isso é muito comum. E aí ele vai para a União Soviética, ele vai fazer um treinamento de 4 anos, ele treina, ele volta, depois ele vai para Cuba. Então é um cara que vai crescendo nisso. E ele se torna coronel e assume as Forças Armadas, o comando das Forças Especiais, na verdade, na Angola. Jorge Vungolip, é o nome dele. E aí ele é uma pessoa que também executa muitas outras pessoas, inclusive cristãos. Executava, tá? Eu estou lá atrás. Ele executava muitas pessoas. E aí, determinado cristão, um pastor, na verdade, antes de executar, ele perguntava qual era o desejo, o que a pessoa queria falar e tal. E aquele pastor, antes de ser executado por esse coronel, ele deu a oportunidade, aquele pastor falou o seguinte: eu quero te dar um presente. Ele tirou um Novo Testamento dos Gideões do bolso. E ele entregou. E fez a oração: perdoa, Pai, este jovem, porque ele não sabe o que faz. O cara não entendeu absolutamente nada. Recebeu o Novo Testamento, executou o cara. Cumpriu a missão dele. Aquilo, o que iria fazer? A gente pode pensar. Mas ele guardou. Só que ele se incomodou com aquela afirmação, com aquela oração e com aquele livro naquele momento, mas ele não leu. Só que depois, muitos anos depois, ele vai para um outro país, para o Congo, se não me engano, eu não lembro o nome do país, e ele vai fazer um treinamento também das Forças Especiais. E ele chega num hotel. Quando ele chega no hotel, ele vê exatamente um Novo Testamento idêntico ao que ele havia recebido muito tempo atrás. E aí Deus faz uma conexão daquele momento do assassinato de uma pessoa com o momento atual. Eu não faço ideia do que estava passando no coração dele, qual a dificuldade dele, a alegria. Só que ele decide abrir dessa vez. Ele abre porque ele faz aquela conexão da execução. Resultado disso, aquele homem, não naquele momento, mas ele começa a ler. Aquele homem se converte. E aquele homem reinicia o trabalho dos Gideões Internacionais ali naquele país, porque tinha sido interrompido pelo próprio governo, porque tornou-se proibido. E ele reinicia e ele é o próprio coordenador desse trabalho. E aí ele começa nas Forças Armadas e por meio de várias outras pessoas distribuir o Novo Testamento. E pessoas são salvas por meio da palavra de Deus. Mesmo a pessoa já não viva, sabe? Ela foi ferramenta para alcançar outras pessoas. E, meus irmãos, isso está acontecendo, mas a gente precisa ser essa ferramenta. Deixa eu te contar um outro testemunho também de uma outra pessoa que se converteu. Elliot Ozowitz, era um cara que era bem sucedido, trabalhava, só que ele não era bem sucedido na família. E aí, de repente, numa briga com sua esposa, a esposa dele falou que ele estava destruindo a família. Ele não tinha um bom relacionamento com os filhos, não tinha com a esposa, e o trabalho tomava conta do seu coração. E depois da esposa falar isso, sabe, ele simplesmente chega: o que eu estou fazendo aqui nessa vida? O que ele decide fazer? Tirar a própria vida. Porque ele foi um fracasso na família, e ele se deu conta disso. Então ele vai para um hotel. E quando ele chega lá, ele vai para o banheiro. Antes, no criado, quando ele vai sair, ele derruba um Novo Testamento. E esse Novo Testamento cai no chão. E quando esse Novo Testamento cai no chão e ele vai pegar, ele lê. E ele lê exatamente o texto: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbem seus corações, nem tenham medo. Aquele homem chegou ali para tirar a própria vida. E quando ele vê a paz, que paz é essa? E ele começa a ler. Ele começa a ler. Hoje ele é um pastor. Hoje esse cara é um pastor. Sabe, a gente não tem, e não é nossa responsabilidade saber como Deus vai fazer todas as coisas. A gente precisa estar lá, fazer, entregar uma Bíblia. E ele falou: uma noite, uma Bíblia em determinado lugar. E, meus irmãos, eu já ouvi muitas outras histórias de pessoas assim que foram para tirar a sua própria vida, chegaram com um Novo Testamento ali no quarto, no hotel. Sabe, a história da Missão Portas Abertas, o irmão André recebeu uma Bíblia depois de muito tempo, ele lê. Deus fala através da sua palavra. Então, compre umas 3, 4, 5... Gente, só para você ter ideia, eu já entreguei Bíblia dentro de igreja, que pessoas não tinham, pessoas iam visitar. E aí, quando eu estava pregando, eu perguntava: todo mundo tem Bíblia aqui? A maioria sim, mas tinha eu acho que foram umas 5 no ano passado. Umas 2 pessoas levantavam: não tem. Eu conversava com a pessoa, aí eu vim visitar. Obviamente não era membro da igreja. E não tinha Bíblia. Então, assim, você às vezes dentro da igreja isso pode acontecer.
Mas você pode ir num sinal, você pode esquecer uma Bíblia em algum lugar também, em favor de outra pessoa. Então, compre Bíblia, tá? E faça isso. Uma última oportunidade, e gente, são várias formas, aqui eu vou dizer mais uma. É o seguinte, veja as dificuldades, os desafios e o sofrimento também como uma forma de levar Cristo até as pessoas. Dificuldade e sofrimento delas e sua também, e seu também. Vocês sabem que o André já ficou na UTI várias vezes, né? Foram 7 ou 8. E eu lembro que tinha uma delas, eu estava lá em São Luís, Maranhão, o João estava com 1 mês de vida, e aí ele começou a ter problema respiratório, e a gente orava, lá em São Luís eu chamava a igreja para orar, e quanto mais a gente orava, pior ficava. E ia piorando, e ele foi para o hospital, foi para a UTI. O João, com 1 mês, está totalmente dependente, você não pode deixar com outra pessoa, tem que dar de mamar. Então, o médico permitiu internar o João também naquele, sabe, neonatal, aqueles becinhos transparentes, colocou ele lá, e o André, com seus 3 anos, a Tati levou ele para outra parte. Então, ela dava de mamar para o João, descia, não era no mesmo lugar, cuidava do André. Então, fazia isso, e eu lá em São Luís me sentindo impotente completamente. Não podia fazer nada, não conseguia vir, e enfim. O fato é que, e aí ela cansada, que você já ficou em hospital, você sabe como é cansativo, não dorme, não tem aquela coisa. E aí ela, entre um hall e outro, tinha um sofazinho, que era o sofá disputado, porque as mães que estavam lá queriam deitar nesse sofá para esticar as pernas. E a Tati, de repente, olha aquele sofá e fala, agora é minha vez. Quando ela deita lá, ela vê uma senhora, que está mais acabada que ela, e aí ela fala, nossa, eu esperei tanto esse lugar, vou ter que oferecer, né? Quase obrigado a oferecer. E ela começa a massagear os pés e ministra o evangelho àquela mulher. Pode ser isso também. Então, enquanto massageia os pés, fala sobre Jesus, aquela mulher está invulnerável? Tá, sim, o evangelho também é para esse momento de vulnerabilidade, alcançar as pessoas, não ache que isso é manipulação. Você tem que usar as emoções, as afeições, as fraquezas, tudo para levar as pessoas a Cristo, da maneira correta. E aquela mulher começa a chorar, desesperada, aí a enfermeira passa, ouve a administração ali, depois a enfermeira chama, estou com problema no casamento, e pede conselho para ela, e ela vai falar de Cristo para a enfermeira, e depois as mulheres estão orando ali na UTI. Pergunta para ela se ela quer ir para a UTI de novo, para pregar o evangelho. Claro que não, a gente não quer, a gente não deseja, sabe? Mas a maturidade nossa é entender que onde Deus nos coloca, Ele merece ser glorificado. A gente pode encontrar a oportunidade de louvar o seu nome, de glorificar o seu nome. E, curiosamente, hoje, quando acontece alguma situação difícil na nossa vida, a gente primeiro procura aonde é que Deus quer chegar com isso. Não é por que Ele está fazendo com a gente mais uma vez e com fulano não está. Mas onde é que Deus quer ser glorificado e como a gente pode glorificar Deus na fraqueza que nós temos. Não só nas grandes oportunidades, quando você vai pregar para multidões, ou quando as pessoas estão sentadas para te ouvir, mas na dificuldade, quando você não tem desejo de estar lá. Quando, por exemplo, cristãos são presos no Irã e eles vão para a prisão, estão lá com 20 presos, o que resta fazer quando chega lá? Pregar o evangelho. E aí eu estou contando exatamente a história de um pastor. E você sabe o que acontece quando o evangelho é pregado? Faz o teste. Pessoas se rendem. É claro que não todos vão se render ao mesmo tempo, naquele momento, mas pessoas são salvas. E esse pastor, dentro da prisão, pregou o evangelho, pessoas se renderam, ele começou a pastorear uma igreja dentro de uma prisão no Irã. Os soldados ficaram tão revoltados com isso que mandaram ele para uma prisão que ficava a cerca de 700 quilômetros de distância. Quando ele chega nessa outra prisão, o que ele faz? Ele prega o evangelho, pessoas são salvas e ele começa a pastorear. Pergunta para ele, é bom estar lá? Você quer? Não quer. A gente vive e vai para lugares que às vezes a gente não quer, mas o que a gente não pode deixar é de glorificar a Deus onde nós estamos, mesmo no sofrimento. Então use esses desafios e essas dificuldades para glorificar a Deus. A única coisa que a gente sabe é que vai ser cansativo, que vai exigir de nós. O medo, superar, a vergonha, dá trabalho, você ter que se deslocar, ter que sair, você tratar pessoalmente com a pessoa. Eu lembro, uns 20, eu não sou tão velho assim, gente, mas uns 20 anos atrás, num evento no meio de uma praça, e era um culto cristão no meio de uma praça, eu olhei para o canto, tinha uns 3 hippies sentados, com os seus colares e cordões, isso lá no Maranhão. Quem não sabe, eu sou de São Luís. E aí eu saí no meio da multidão e fui lá, sentei com eles, conversei,
marquei de voltar. Comecei a falar do evangelho, não tinha outra coisa para falar para aqueles homens. Aí eles me falaram, vem semana que vem. Na semana que vem a gente estava cantando o hino da harpa, sentado com aqueles hippies. Eles conheciam o hino da harpa. As suas mães, avós tinham sido cristãos e eles ouviam. A gente sentou lá e começou a cantar. E aí cantamos de novo, vamos marcar, levei para sair. E aí repetidas vezes fiz isso, até que um dia ele falou, eu quero sair dessa vida. Eu falei, vamos, sábado que vem a gente vai sair daqui. Eu vou tirar ele da rua. Eu levei para casa. Eu não tinha lugar para levar. Minha mãe ficou desesperada naquele dia. Você vai trazer pessoa para casa, assim, assim, assim. E aí o que aconteceu depois? A gente conversando, encontrou alguns contatos, encontramos uma casa de recuperação, levamos ele, passamos a madrugada. Era cansativo. E tinha que ir lá para levar alimento, tinha que ir lá para fazer isso. E a gente ia. Aquele homem foi restaurado, foi salvo por Cristo. Ele começou a trabalhar naquela casa, naquele centro, tocava instrumento, depois foi plantar igreja no interior do Maranhão, sabe? E a gente vê como Deus ele vai fazendo tantas coisas, mas vai custar, vai ser difícil e a gente precisa estar disposto. Não é um absurdo, você não precisa ser um grande especialista, sabe? Mas você precisa entender que Deus ele se revela por meio de coisas simples. Então, só para a gente encerrar, eu quero só rever esses pontos para você guardar no seu coração. As oportunidades que a gente tem. A primeira delas é ofereça orações para as pessoas. Chegue para essas pessoas e ofereça oração. Ofereça para que ela ore com você, para que você ore com ela. Você troca ou vou orar para orar junto com ela. Sabe? A segunda oportunidade, convide pessoas para vir à igreja. Outra oportunidade, tenha Bíblias com você. Uma outra, você pode ter livros cristãos com você também, ou devocionais para dar para pessoas, e uma outra, use as circunstâncias de desafio, de sofrimento da sua vida, da vida dessas pessoas, para conduzirem ela a Cristo. Vamos sair daqui com 2 propósitos nesse sentido. Eu quero te encorajar isso, no dia de hoje, manda uma mensagem para um não cristão, pergunta para ele, domingo que vem de manhã, o que você vai fazer? E convide ele para vir à fonte. Faça isso, tá? E a outra coisa, nessa semana, compre umas Bíblias para você guardar com você, sabe? Umas Bíblias pequenas e guarde com você. E ore para que Deus dê a oportunidade para que você leve essa palavra a essas pessoas. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, obrigado porque o Senhor nos incluiu, Deus, na Tua missão. Obrigado porque nessa manhã o Senhor se revelou a nós por meio dos louvores, por meio da Tua palavra lida, por meio de tudo e continuará se revelando por meio desse ajuntamento santo, ó Pai. O nosso desejo aqui, Deus, é que o Senhor prepare, Senhor, momentos, pessoas, lugares, para que nós sejamos ferramentas, Senhor, nas Tuas mãos. Nos torne ferramentas moldáveis, maleáveis, Senhor, para que o Senhor nos use. Que em nome de Jesus nós possamos hoje convidar pessoas para virem, abre o coração dessas pessoas para que elas possam vir a esta igreja no próximo domingo, ó Pai, ou no próximo, que a gente não se canse de fazer isso, Senhor. E que também, Senhor, ao adquirir essas Bíblias, a gente possa também encontrar momentos específicos, pessoas específicas para entregar e a Tua palavra possa ser cumprida na vida dessas pessoas, ó Pai. Tira de nós todo medo, ó Pai, todo medo e toda vergonha, e nos dê ousadia no lugar disso, nos dê coragem no lugar disso, e que a gente, Pai, embora o Senhor não nos deva, a gente não deva necessariamente conhecer o destino, o futuro dessas pessoas, mas que o Senhor nos presenteie em saber que ações como essas, ó Pai, a gente possa ver pessoas se rendendo ao Evangelho. A gente sabe que muitas delas, ó Pai, vão se render ao Evangelho talvez em outros lugares, a gente não vai conhecer, mas cada um de nós, a gente vai participar da vida dessas pessoas. Mas eu te peço o privilégio, para que a gente possa contemplar o Teu nome, de ver também essas pessoas se rendendo a Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, nos use para alcançar essas pessoas. Essa é a minha oração, a nossa oração. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.